Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, por este ensejo que se renova para nós a cada semana, permitindo-nos aqui estarmos reunidos, buscando aprendizagem, através do estudo dos teus ensinamentos, que a doutrina espírita esclarece, amplia o nosso entendimento. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro de Gênesis de Moisés, utilizando as chaves que a doutrina espírita nos oferece para o entendimento do texto em espírito e verdade. Possamos contar com o teu amparo, tua inspiração através dos bons espíritos que nos auxiliam na caminhada terrena. O amparo, a inspiração dos amigos não nos faltem, para que nós tenhamos aquele respaldo espiritual, fortalecimento moral, a serenidade, a tranquilidade perante os acontecimentos desafiadores do nosso tempo. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis a partir do... Nós ainda estamos na página 25, a partir do versículo 6 hoje. Então vamos lá, vamos fazer a leitura dos versículos aqui para estarmos aí bem acostumados com esse texto enigmático de Moisés. Capítulo 5, versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhas e filhos, filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Muito bem, o texto, como sempre, é um texto enigmático que nós vamos buscando aí o entendimento com que a doutrina espírita nos oferece. E lembrando aos amigos que nós utilizamos aqui o texto do companheiro Honório Onofre de Abreu, que estudou o assunto estilo miudinho, versículo a versículo, nos anos 90 aqui em Belo Horizonte, no Grupo Espírita Emmanuel. O versículo 6, então, 6 e o 7. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos,
e gerou filhos e filhas. Então, desses dois versículos aí, o ponto que nos interessa aí é o gerou filhos e filhas. Nós estamos falando de quê? Da geração de mentalidades, filosofias, consequentemente emoções, padrões de sentimento. Depois nós vamos voltar a esse termo porque ele é repetitivo aí nesse trecho que nós lemos hoje. Vou fazer a leitura agora de vários versículos que nós já lemos aí, que nós não vamos entrar nos detalhes. Por quê? Porque senão o assunto fica muito repetitivo. Então, nós vamos fazer a leitura de novo e nós vamos voltar aí ao análise no versículo 18. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Aquela personalidade partiu, abriu espaço para nova elaboração, tá? E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Nós já tivemos a oportunidade de falar que esses números representam várias existências. Efetivamente, ninguém vivia 900 anos. Aqui é uma alegoria, uma parábola. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Versículo 18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Então, esse 162 anos nós podemos aí entender como sendo um ciclo setenário, 1 mais 6, 7, 160, 1 mais 6, 7, vivido para a geração de um novo ano, o homem, que é o número 2. O número 2 simboliza razão e sentimento. A razão e sentimento são importantes na dinâmica da evolução, porque o que atesta a vivência de um princípio na nossa intimidade é o sentimento renovado. O sentimento renovado, ele é fruto de atos, de ações, de rotinas de trabalho. Então, atuando, agindo metodicamente, repetitivamente, nós vamos gerando, alterando a nossa carga de sentimentos. É assim que eles vão sendo alterados. Na exemplificação, na ação, na convivência, na atuação no mundo. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Esse Enoque é o Caim de volta. Então vamos lá, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 17, encontramos: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho. Então, na verdade, corrigindo, o Caim é o Jared, e não o Enoque, como eu disse, o meu. O Caim é o Jared, tá? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, e viveu Jared
162 anos e gerou Enoque. Então, Jared gerou Enoque. Mas no versículo 4 também está dizendo que o Caim gerou Enoque. Capítulo 4, versículo 17. Então, qual que é a conclusão? Que a mesma personalidade volta pela reencarnação. O Abel? E o Enoque é o Abel Isso que eu estava pensando. de retorno. É o Abel de retorno. Então, trabalhando o assunto em termos de grupos, né? É o símbolo desses nomes. O Caim retorna como Jared e permite que o grupo Abel volte e ele recebe o nome Enoque. Do ponto de vista interno do espírito imortal, o Caim desencarna, reencarna como Jared, certo? Reencarna como Jared e ele adota a personalidade do Abel que ele não aceitou naquele tempo. Muito bem. Tá? Então, como se trata de retorno do mesmo espírito no tempo, obviamente que há uma alteração na personalidade, por isso que os nomes mudam. Quando nós retornamos em novas existências, os nossos nomes vão mudando. Não só os nomes, há uma mudança também de nuance ali, embora a tendência aí os repetindo durante muitas existências velhos hábitos, mas sempre vai havendo uma pequena alteração na personalidade. O caráter vai mudando um pouco. Muda um pouquinho. Por quê? Porque o progresso intelectual, ele se efetua sempre. Então, sempre há uma pequena mudança. Tá? Então, aqui é o retorno do Abel, do grupamento Abel, em nova oportunidade. Enoque. Então, Jared é uma personalidade que enverga a expressão psíquica do Caim, porque é o mesmo grupo, mas com novas propostas de recuperação. Por isso que tem uma pequena mudança. Então, já traz uma alteração. Pequena proposta de recuperação e de redenção dos problemas. É como todos nós, que nós desencarnamos, depois vamos retornar numa nova existência futuramente, trazendo novas propostas de trabalho. Nós nem sempre somos eficientes no cumprimento integral daquelas propostas de trabalho. Às vezes nós fracassamos em todas as frentes, mas obtendo algum sucesso já é importante. Nós não vamos conseguir cumprir todo aquele planejamento 100% acertado, mas se nós cumprimos uma boa parte daquele planejamento, já vamos criando um condicionamento positivo que vai facilitar depois arrematar o que falta ao longo do tempo. Por isso que nós lemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que nos mundos de regeneração, a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. A alma penitente, arrependida. Então, o arrependimento é um ponto importante aí para ajudar no processo. Ele trouxe de retorno a mentalidade positiva do Abel que tentou neutralizar antes. Certo? Tentou neutralizar aquela nova mentalidade, aquela nova proposta que aquele grupo Abel trazia ali pelo contato social.
E Enoque que está na descendência de Sete, é a dinâmica do bem, é o Abel encravado na intimidade profunda do psiquismo. Porque quando nós cometemos qualquer delito, delitos graves principalmente, eles ficam encravados na nossa intimidade, até o saneamento, Nossa, até a solução, ou pelo amor, pela tomada de consciência, ou então pela expiação mesmo, pelos processos dolorosos. Então vamos lá, página 26 agora. Página 26. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Então, filhos e filhas, que nós dissemos anteriormente, mentalidades, filosofias, sentimentos. Podemos ampliar. Obras, alunos, discípulos, seguidores, multiplicação da mentalidade. Então, por que nós aqui estamos estudando o Espiritismo, estudando aqui o texto de Gênesis, que é a primeira revelação de Moisés, associando o Espiritismo, associando o Evangelho? Porque nós estamos buscando mudar uma mentalidade milenar. Uma mentalidade que nós, de certa forma, cultivávamos até recentemente no plano da evolução. Até recentemente em termos de evolução, certo? 1000 anos aí na evolução do espírito é muito pouca coisa. É um tempo muito curto. E a mentalidade só se renova quando nós colocamos em prática. Por isso que é importante o esforço que nós fazemos por assimilar o Espiritismo, vivenciá-lo no dia a dia, que é para que nós saibamos atuar com mais bondade, mais benevolência no mundo, com mais misericórdia, com mais amor nos corações, porque nas existências anteriores nós não adotávamos muito essa tônica, essa perspectiva de vida, que foi aquela exemplificada por Jesus. Então é um ponto importante. Para que a personalidade antiga, aquela mentalidade antiga que causava problemas, de certa forma ainda causa um pouco, atualmente ela seja desativada. E nós, então, aquela personalidade antiga possa morrer. Não é isso? E foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. Então, quando nós obtemos aí o sucesso nessa empreitada da transformação moral, a antiga personalidade morre. Aí nós podemos dizer assim, simbolicamente falando, que foram todos os dias de julho 30.000 anos e morreu, finalmente. Certo? Nesse sentido. Se tornou um homem novo. Aí abre outro patamar de evolução, outro ciclo de evolução, a partir dessa mudança. Então, foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusala, ou Metusala, é o Matusalém. Certo? O Matusalém foi o que mais viveu, certo? É isso? Nós temos lá na Bíblia? Mais viveu? Então vamos saber o que significa isso aí. Então viveu Enoque 65 anos. 65 anos é um
um número normal para uma existência humana. 65 anos, normal. Para uma existência humana. Mas aí, no caso, nessa época seria bem velho, né? Seria bem velho. A maioria não vivia tanto tempo. É. Não vivia tanto tempo. Só aqueles que se alimentavam melhor, que viviam, tinham mais recursos, viviam melhor. Então, esses números definem várias e várias experiências pela reencarnação, até a fixação de um componente. Porque muita gente sai do centro espírita, vem do centro espírita, frequentou algumas reuniões de palestra, de estudo, acha que já é santo, certo? Mas aí continua porque a mudança demora. Nós temos um automatismo, uma esteira de reflexos condicionados, de hábitos que impõem constante indução à rotina, e a tendência é repetir até que a gente comece a exercitar. Então, a vinculação do espírita a uma casa espírita é muito importante. Por que é importante? A pessoa conheceu o espiritismo, começou a estudar o espiritismo. Por que é importante a vinculação dela a uma casa espírita? Porque na casa espírita ela vai ter grupos de trabalho, frentes de trabalho, e vai engajar numa dinâmica operacional fora daquela rotina mundana. Então ela vai criando um vínculo diferente, um hábito diferente. Tranquilo. Por isso que é importante a vinculação, uma associação a uma casa espírita, porque aí a pessoa habitua a ter um hábito diferente, porque os nossos hábitos na vida materialista normal são hábitos voltados para ganhar pão, ganhar dinheiro, comprar, não é isso? Então, na casa espírita, nós vamos entrar na dinâmica da caridade, da filantropia. Aí temos as várias frentes, campanha do quilo, distribuição da sopa, o bazar, o marmitex aqui, por exemplo, evangelização infantil, e já são oportunidades para o indivíduo habituar a uma rotina diferente de ações. Mocidade, eu acho importante. Mocidade. Para vincular, uma vinculação diferente e criar um novo hábito, sair do cotidiano e começar. Aí a simpatia vai ampliando, o desejo de estar ali naquele ambiente vai ampliando. Então a pessoa vai renovando conceituações, vai melhorando os sentimentos e levamos isso lá para o mundo lá de fora. Mudando hábitos, né? E nós levamos lá para o mundo lá fora. Fora os estudos, né? Exato, mudando conceituações. Mudando conceituações e mudando sentimento. E nós vamos levando para o mundo lá fora e levando exemplos. O Ross falou comigo ontem que não é porque eu não dou facilidade que eu não trabalho, eu trabalho muito à noite. Sim, todo mundo trabalha à noite, né? Todos nós que militamos na seara espírita, estamos engajados, durante o sono nós continuamos trabalhando. Isso aí é uma certeza. Então, o Matusalém, personagem que mais viveu, né? O Enoque aí que nós estamos falando bastante dele aí, ele edificou uma cidade, não é isso? Nós vemos lá no... Nós vamos ver aqui, né? Que ele aqui, ó. Foi lá no versículo 17 do capítulo 4. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Então aqui o Jared
o Jared, que é o Caim de volta, e que é também o Enoque, nós estamos falando aqui de filho do homem, né? Nós falamos do filho do homem. O Jared é o filho do Caim e o Enoque é o filho do Jared. Então, nova personalidade, novo homem. Então, a geração de uma cidade define ampliação do campo de ação. Uma vida sociológica, social, mais ampliada. Então, as primeiras cidades surgiram aqui na Terra de 12 mil anos para cá. As mais antigas aí, Jericó, Ur, tem aí de faixa de 6, 7 mil anos. 6, 7 mil anos. Mas lá na Turquia descobriram lá tem uma cidade mais antiga lá, de 12 mil anos. Descobriram lá uma construção. Então, define a ampliação do contato social. O contato social é importante para... Nós já temos aprendido aqui bastante sobre isso no livro dos Espíritos, né? Aqui na questão 779, que nós lemos aqui de vez em quando, trata da marcha do progresso. Allan Kardec perguntou: a força para progredir aurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, a ampliação do contato social é um benefício, uma bênção para a evolução. Agora, nós precisamos saber agir adequadamente com a ampliação do contato social. É por isso que nós estudamos o Espiritismo, que é para amplificar o Espiritismo por meio do contato social. Exemplificar o Espiritismo por meio do contato social, seja no contato social imediato, nas relações interpessoais, seja no contato pessoal imediato, mas remoto, por meio das redes sociais, em que nós não temos um contato corpo a corpo, mas temos um contato no campo das ideias. Então, é importante aproveitar essa extensão virtual do contato social para a disseminação de coisas boas pelo mundo, e não passar no recibo para complicações, ou fazer coro com aqueles posicionamentos que são opostos ao que o Espiritismo já nos sinaliza. Nós temos o livre-arbítrio? Temos. Podemos agir da maneira que nós bem quisermos? Podemos. Mas o Espiritismo, nós somos espíritas cristãos. Então o Espiritismo passa a ser o nosso nome. Passa a ser a nossa identificação. Então é importante nós sermos fiéis e buscarmos dinamizar o Espiritismo por meio das opiniões. Como é que eu dinamizo o Espiritismo por meio das opiniões? Eu sendo mais caridoso nas opiniões que eu vou emitir por aí na rede social. Eu não estou falando aqui de colocar óculos cor-de-rosa e não ver o mal, não é isso não. E até a doutrina espírita nos dá indicações firmes sobre isso. Por exemplo, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são misericordiosos. O título é Os que são misericordiosos. Mas olha o subtítulo
Kardec coloca aqui no texto: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Se nós formos seguir ao pé da letra a misericórdia, o que você vai responder? Não, mas não é esse o... É assim que Jesus fazia? Não. Ninguém sendo perfeito, Kardec pergunta, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Alguém pode fazer assim, não, mas eu sou misericordioso, então eu não vou repreender. Eu vou fazer aqui como Jesus. Mas Jesus repreendia os fariseus. E não chamava-os de raça de víboras? Ele repreendia. Mas ele tinha autoridade. Mas nós também temos, dentro de certo limite. Aí a resposta dos Espíritos, São Luís. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Certo? Não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso, deveis fazê-la com moderação para um fim útil. Com moderação. A moderação varia. O pai e a mãe sabem o que significa moderação. A moderação, às vezes, tem que ser enérgica, ou não tem? O pai e a mãe podem ser bonzinhos com o filho o tempo todo? Pode? Passar a mão na cabeça do filho o tempo todo? Não é? Não pode. Mas por isso mesmo dever fazer com moderação para um fim útil e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Que é o que acontece na rede social. Os elementos exageram nas críticas pertinentes, quando elas são verdadeiras e baseadas nos fatos. O estudo ontem foi sobre isso. Mas quando elas não são baseadas nos fatos, na mentira, e eu espalho e denigro, o que eu estou alimentando é o ódio no coração das pessoas contra uma certa pessoa, seja ela quem quer que seja. Então esse não é o papel do espírita, certo? Neste último caso, a repreensão é uma maldade. Maldade, estão praticando o mal. Certo? Quando tem o prazer de denegrir, é prática do mal. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Não é? A repreensão do próximo. Se alguém na nossa linha direta de responsabilidade de relação está fazendo algo errado, nós temos o dever de repreender. Podemos até tomar pancada por causa disso, mas temos o dever de repreender. A não sermos omissos. Sermos omissos. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Pergunta 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é proibido ver o mal. Podemos dizer, não, amigos, o mal tem que ser visto, identificado, é para que, no mínimo, eu não faça igual. Porque se eu não souber identificar o bem e o mal, eu não vou evoluir, não é? Porque está aqui na questão 780 do Livro dos Espíritos. Nós estamos querendo evoluir moralmente? Nós repetimos isso de vez em quando aqui nos nossos estudos. Aqui na 780,
que é a sequência das 779 que nós lemos, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Então, com base no progresso intelectual, como é que eu vou desenvolver o progresso moral? Kardec perguntou. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. Então, nós temos que saber identificar o bem e o mal. Como ele diz, o mal se prolifera para o silêncio dos bons. Omissão dos bons. Omissão dos bons. A omissão dos bons vai desde esse momento aqui de não repreender quando se deve repreender e até de não praticar o bem quando se deveria praticar o bem. É omissão. Cabe a cada um de nós analisar e buscar, que nós estamos em processo de evolução, certo? Tudo depende da intenção. Então, notar a imperfeição, será repreensível notar a imperfeição dos outros? Tudo depende da intenção. De certo a ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Então, aquele que quer ver só o bem em toda parte, está agindo de forma equivocada. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Certo? No bem não existe. Hein? O bem mal existe. Eu estou vendo ali um mal sendo feito. Não, isso é o bem. Eu tenho que pensar que isso é o bem, porque aí começa a engendrar uma filosofia. Isso não é benéfico, nem para mim, nem para quem está, às vezes, sofrendo aquele mal lá. Né? Semelhante, o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. É o que acontece muito no meio político, não é isso? As pessoas tomam partidos e vão fazendo esse tipo de coisa no meio político. O espírita tem que pensar muito antes de tomar uma atitude parecida com essa no meio cenário político. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Porque aí não está havendo progresso da parte de quem está vendo o mal, não está havendo progresso. Se eu estou divulgando com o prazer de denegrir, com sentimento de malevolência e com satisfação de apanhar o outro em falta, eu estou mantendo sentimentos ruins no meu coração. Estou mantendo velhos hábitos. Dá-se inteiramente o contrário quando os outros, estendendo sobre o mal um véu para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. É o que eu falei, tem que identificar o mal para não fazer a mesma coisa. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Aí continua, 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem. É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Você está lendo Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 19, 20 e 21.
Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiro, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia, olha aí, desmascarar a hipocrisia, que Jesus fazia lá com os fariseus. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Hoje nós temos até o disco denúncia para ajudar, não é isso? Você está vendo ali um absurdo sendo cometido, chama a polícia, anonimamente. Ou você vai ficar em prece, ou ficar em prece, os bons espíritos irem lá e ajudar. Não, tem que atuar, gente. Atuar, agir, não é isso? Não vai fazer a prece e agir. Então, o símbolo de Matusalém aí, como que mais viveu, é o tempo necessário para se esgotar uma mentalidade. Quanto tempo levou para esgotar a mentalidade? Milênios. Mas finalmente esgotou. Certo? E gerou a Matusalém. Então, esse Matusalém representa aí uma mentalidade, o tempo necessário para esgotar uma mentalidade, tá? 22. Você tem a página 26? Tem, Você quer uma aí? Esqueci, que é só para ler. Eu vi, tirou uma foto do segundo Rogério e eu esqueci. 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusala, que é o Matusalém, 300 anos, e gerou filhas e filhas. E andou Enoque com Deus. Então, depois vamos ver quem é esse Enoque aí, tá? Andar com Deus define acatar o ensinamento superior e gerar obras consentâneas de longa duração. O símbolo do Matusalém. Nós estamos aqui reencarnados para quê? Para gerar obras consentâneas com o Espiritismo, o Evangelho, de longa duração, não obras efêmeras. Porque, por enquanto, nós ainda produzimos obras efêmeras, certo? De modo geral, obras efêmeras. Nós ainda não... De modo geral, tá? Já produzimos muita obra permanente, mas tem muita obra que ainda é efêmera. Nós não conseguimos ainda uma consolidação, senão nós seríamos espíritos perfeitos. Não teríamos mais imperfeições. Então, andar com Deus define acatar o ensinamento superior, gerar obras consentâneas de longa duração, Matusalém, pela dinâmica operacional continuada, que é demonstrada pelo número 300. Então, já estudamos aqui, o 3 é o símbolo da dinâmica da evolução. 3, 1, informação, 2, formação, 3, transformação. 1 mais 2, 3. Então, eu recebo a informação, é o número 1. Informação é o número 1. Recebo a informação de Jesus. Número 1. Né? Jesus, por exemplo, já edificou em si mesmo a unidade divina. Eu e o Pai somos um. Então, o ensinamento dele é o número 1 por excelência. E é o que nós temos que aprender, precisamos aprender, de fato, para melhorarmos interiormente, melhorar a vida na Terra. Porque o estado de espírito, ele se irradia, se eu me transformo interiormente, e eu vou refletir isso no mundo exterior. Até porque para
melhorar internamente, eu preciso praticar esse número 1, a informação, no mundo exterior. Se eu não pratico no mundo exterior, não há renovação. Então, esse número 1 é a informação que é procedência divina, no nosso caso aqui, porque vem do coração de Jesus. O 2 simboliza a razão e o sentimento que eu vou adotar para a formação da informação. Não basta eu me afeiçoar àquela informação, me afeiçoar à filosofia espírita, achar a filosofia espírita maravilhosa, esclarece os problemas humanos, o porquê da dor, do destino, do ser. Não adianta só saber isso, ter afeição, achar muito bonito, precisa praticar. Para praticar, eu vou ter que aplicar a comunhão entre o casal fundamental, o casal primordial, na nossa intimidade, que é razão e sentimento. Razão e sentimento. Primeiro, mas o primeiro fator, quando a gente escuta, ouve um ensinamento novo, espiritismo, por exemplo, quando alguém nos presenteia com um livro espírita, e nós conhecemos o espiritismo, o que vai nos fazer adotar o espiritismo é sentimento, simpatia, afeição, certo? Não é a razão pura, é o sentimento. É isso? O sentimento é que é. Por isso que nós vamos encontrar no próprio símbolo aqui, lá da pedra do paraíso, está lá no símbolo da pedra do paraíso. Quem é que foi quem apresentou o fruto para quem? A serpente. Não, mas depois que a serpente, para quem que a serpente apresentou o fruto? A Eva. E ela apresentou para quem? Para ele. Então, o sentimento é que é sensibilizado. Aí o sentimento leva para a razão. Certo? Esse é o movimento. Não é a mulher biológica, não. Ali não está falando de mulher biológica, não. É o sentimento. É o desejo. Não é? Primeiro que não tinha fruto nenhum, porque não tem... Nós já estudamos aqui. A serpente distorceu o ensinamento divino. Distorceu. Que agradou o sentimento. Agradou o desejo. Quando agrada o desejo... A razão é arrastada. Aí nós vamos começar a criar a justificação para aquela ação. Como é que você falou? O serpente distorceu o sentimento divino. Alguém te sopra uma ideia. Você gostou da ideia, a ideia é boa. Me afeiçoei a ideia. Afeiçoou a ideia. Mas como você é espírita, você tem que saber se aquela ideia está consentânea com o espiritismo. Mas se o desejo é muito forte, se é algo que mexe com o desejo de forma difícil, nós vamos criar toda uma justificativa para poder atender aquele desejo. É isso que acontece na prática. É por isso que a gente fica milênios repetindo muita coisa, porque quebrar o desejo, o que o desejo quer, é difícil. É esse que é o fruto proibido. O fruto proibido é aquilo que já me é apontado pela minha razão, não é por terceiro, não, é pela minha razão. Por isso que a lei de Deus está na consciência. A lei de Deus está na consciência de cada um. Porque Deus, o que a gente aprende aqui no livro dos Espíritos? Que Deus olha a intenção.
Olha a intenção. Então, por isso que o espírito tem que ter paciência, porque o elemento aprendeu lá o decálogo lá nos pés de Moisés. Feiçoou Moisés, aprendeu. Mas acontece que ele é um espírito milenar que vem fazendo determinados hábitos há milênios. Ele não vai mudar de uma hora para outra. Não muda de uma hora para outra. O tempo todo nós estamos justificando. Justificando. Continuamos justificando. Ah, eu não fui. Porque... Exato. Não tem uma historinha pequenininha comigo. Quando eu era criança, meus pais eram muito religiosos, assim, católicos, né? Então eu falava que na Semana Santa podia comer carne. E a gente, criança, também, tinha que seguir. Sim. Aí eu pensava assim, ah, meu Deus, faz de coisa que eu esqueci. Olha quanta coisa que eu esqueci. Ai, desculpa. Ai. Então, até a lei estar homologada na consciência demora. Demora, entendeu? Porque a gente abandonar o nosso desejo é muito difícil. Só os nossos vícios é difícil. Não tem jeito de abandonar o desejo. Isso não é evolução. A evolução não aponta isso. Não tem como. Vai devagar. Não, tem Porque ao longo do tempo. Ao longo do tempo. É porque as pessoas acham, quando a gente fala, né? Aí Paulo foi, quando ele estava na porta de Damasco, apareceu uma luz. Ele já vem trabalhando. Não, ele já vem, várias existências ali. Ele já vem reencarnando ali no seio do povo hebreu. Bateu o martelo. Ele já vem reencarnando no seio do povo hebreu há muito tempo. Ele é do grupo dos exilados de Capela. Do Capela não, porque já falamos de Capela aqui. De um determinado mundo lá. Então, escutou lá, já conhecia a lei desde lá do outro mundo. Como a turma aqui da Terra. Todo mundo aqui está na Terra, no mundo ocidental, conhece os 10 mandamentos. Todo mundo conhece. Entre conhecer e praticar, vai um tempo. Dependendo do grau de evolução, os espíritos mais novos vão precisar de tempo até conseguir implementar. E os espíritos recalcitrantes, que já estão viciados pelo egoísmo, de caso pensado não querem praticar, por causa dos seus interesses pessoais ampliados no mundo como a Terra. Então são desejos megalomaníacos, como nós estamos vendo no cenário geopolítico. Desejos megalomaníacos. Isso significa o quê? Que o egoísmo não foi combatido lá no começo. Nós já estudamos aqui, né? O Caim foi homicida. Jesus falando, né, do diabo e o dragão. Ele foi homicida desde o princípio. Qual o princípio que é esse que aqui o Jesus está falando? O princípio em que a consciência homologou a lei. Aí começa a responsabilidade. Quando o espírito toma consciência plena da lei, aí entra a responsabilidade. Mas se ele não quiser continuar atendendo o instinto, aquilo vai crescendo. Aí se torna o dragão. O dragão é o símbolo da serpente que cresceu. A serpente, aqui que nós estamos estudando, vamos recapitular, é a onda mental. Nossa mesmo. É a nossa onda mental que quer adotar uma ideia equivocada, o desejo gostou daquela ideia, então nós ficamos ali no mundo interior justificando, buscando uma brecha na lei para atender o desejo. É isso que nós estamos falando, é disso. Então a serpente é o símbolo da onda mental. Se eu, desde quando iniciou em mim o
processo de homologação da lei e eu não combato o egoísmo, ele vai crescendo. Aquela onda mental vai sofisticando, vai crescendo. Então eu vou me tornar... Era uma serpentinha que rastejava no chão lá. É isso? A onda mental me torna um dragão. Adquiri asa e estou cuspindo fogo. O fogo é o elemento desafiador para o grupo social. O fogo que eu vou cuspir é o elemento desafiador para o grupo social, o escândalo necessário em ampliado, escala sociológica. Aí nós temos as grandes guerras, como exemplo que eu estou falando, que aí, e cujo desejo ainda permanece na Terra. Permanece na Terra. Temos que fazer muita oração para buscar virar o jogo que vem acontecendo. Então, mudar a mentalidade. Então, o sentimento é o fator decisivo, preponderante, né? Certo? E Paulo foi tão importante na expansão do... Então, Paulo demorou. Aquele espírito demorou a conseguir amar, que é o desafio, né? Porque quando você persegue Jesus, seu coração não tem muito amor ainda. Porque perseguir Jesus significa que eu vou, para perseguir aqui esse personagem, eu vou açoitar, eu vou prender, eu vou martirizar, eu vou torturar, que é o que Paulo fazia. Então o amor não está no coração. Jesus foi paciente com ele. O conhecimento da lei. É porque ele tinha conhecimento. É porque ele tinha afiançado no mundo espiritual, tinha afiançado no mundo espiritual, que ele aceitou a missão e ele afiançou que ele não ia falhar como das outras vezes. Então Jesus, esse aí eu tenho que ir lá pessoalmente lembrá-lo, porque foi que ele apareceu para ele. José de Arimateia. Que tá ajudando. Já era um espírito mais adiantado, né? José de Arimateia era. Sim. Muito bem. Então, na semana que vem, nós vamos continuar esse 22. Continuar, fazer mais alguns aspectos do 22, por causa do nosso tempo. Que Jesus nos abençoe.